Olá, tudo bem? Meu nome é Clara, eu sou aluna do curso de Administração Pública pela UFMA, Universidade Federal do Maranhão, e hoje estou aqui para falar um pouquinho sobre a relação entre o Estado e o bem-estar social. Todos nós sabemos que o Estado ele cumpre um importante papel no que tange a sua função perante a sociedade. Nós sabemos, inclusive, que sem esse Estado, sem a existência de um Estado soberano, um Estado maior, possivelmente nós não conseguiríamos sequer viver em sociedade. Existe um autor chamado Thomas Hobbes, que ele escreveu em sua obra O Leviatã, que o homem ele é lobo do homem, ou seja, o homem, quando ele está em sociedade, infelizmente, os interesses deles não estão sempre em consonância. Até porque todos nós somos pessoas, todos nós temos gostos diferentes, temos preferências diferentes. E essa desigualdade de pensamento, essa desigualdade de postura, essa desigualdade de preferências acaba gerando os conflitos de interesses. Então, por isso que o homem conviver em sociedade ainda é uma questão um pouco difícil de se alcançar. Por isso que nós temos a figura do Estado, que vem como um regulador, né? Ele vem como um órgão supremo para controlar esses interesses que não são em comum, para controlar os interesses que se divergem. Então, nessa obra, o autor ele retrata muito essa questão do Estado e ele usa a figura do Leviatã referente a um grande peixe, um grande animal que existia na Bíblia, para retratar justamente o Estado como esse ser, né? Esse ser supremo que nós, quanto cidadãos, nós, quanto componentes da sociedade, necessitamos. E por que eu estou falando isso? Porque antes da gente falar sobre Estado, a gente precisa saber qual a origem desse Estado e por que, quais as razões que fazem a sua existência. Tá? Então, por esse motivo, é muito importante a gente trabalhar esses aspectos iniciais para a gente entender a relevância do Estado, para a gente entender como que ele cumpre o seu papel, a sua função social. Dito isso, é muito importante ser levado em consideração também que as pessoas que vivem em sociedade, elas têm as suas necessidades. E quando nós elegemos, né, o Estado como um ser supremo, como um órgão que está ali acima das vontades privadas, ele também é responsável por essas garantias. Né? Não é à toa que nós temos aí diversas leis que nos garantem diversos direitos. E dentre essas leis a gente pode citar a própria Constituição Federal de 88, que trata, né, de vários direitos que são inerentes a cada pessoa humana. E o Estado, como ele está acima dos interesses os meus interesses privados, os seus interesses privados, ele vem para alcançar o interesse da coletividade. Então, por isso que existe o que a gente chama de o estado do bem-estar social, né? Essa possibilidade de convivência, essa possibilidade de harmonização. Todos nós sabemos que para que o Estado alcance as suas políticas, para que o Estado alcance os seus anseios ou os anseios sociais, faz-se necessária a utilização de recursos financeiros também. É uma parte muito importante no que tange à utilização, né, do Estado como um garantidor de direitos. E aí nós temos a figura da arrecadação, vamos dizer assim, a figura dos tributos, dos impostos que são recolhidos em prol da coletividade. É muito importante nós levarmos em consideração que o Estado, para que ele cumpra de fato a sua função, para que ele consiga de fato resguardar esses direitos, consiga concretizar esses direitos, ele precisa de um fundo, ele precisa de recursos que possam dar aparatos para que haja essa autonomia, para que haja essa concretização. Então, dentro das finanças, né, públicas, nós trabalhamos muito essa questão das receitas, das despesas, da arrecadação,
né? O Estado ele consegue trabalhar, ele consegue aplicar políticas públicas por meio do quê? Da arrecadação de impostos, da arrecadação de tributos. Então é muito importante nós entendermos que até o imposto que nós pagamos, ele cumpre a sua função, porque é a partir dele que o Estado vai conseguir concretizar políticas, conseguir concretizar ações para que direitos sejam resguardados, para que o bem-estar social seja atingido. Tá? Uma outra questão é que a administração ela está tão ligada a esse fato de que o Estado ele tem que estar ali cumprindo com a sua função, com os seus propósitos, que ela permite que a utilização desses recursos seja feita de forma razoável, esteja sendo utilizada dentro do que a gente chama de equilíbrio econômico, financeiro do Estado. Então tem todas essas questões que devem ser observadas. Tá? Eu trouxe uma perspectiva bem geral, bem resumida do que o Estado cumpre, de como ele surgiu, para que a gente tenha essa visão inicial do Estado e o seu papel, né, de regulador e de garantidor desse bem-estar social. E sempre lembrem-se do princípio do interesse público sobre o interesse privado. Sempre que o Estado estiver atuando, ele tem que garantir o interesse público sobre o interesse privado. Ainda que o meu interesse seja divergente da coletividade, é o interesse da coletividade que vai prevalecer, tá, sobre o interesse privado, ainda que meu, ainda que seu. Então, tenhamos feitas essas considerações, a gente acaba entendendo um pouco mais da relevância que é o Estado dentro da sociedade, né, da relevância que esse Estado cumpre para todos nós. Certo, gente? Um abraço. Qualquer dúvida, falem comigo e até logo.